Boa tarde, paz seja convosco. Hoje vamos tratar de mais uma videoaula da disciplina de liderança 1. Vamos ver os tópicos 3 e 4 da apostila. O tópico 3 nos diz a respeito de ouvir a Deus e praticar a interdependência juntos. A Bíblia fala no livro de Atos, do versículo 6 ao 10 do capítulo 16, o seguinte texto: Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mícia, tentaram entrar na Betínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mícia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Pois bem, a apostila nos fala que ouvir a Deus junto é não só um elemento fundamental para o mentoreamento, mas também trata de conter uma experiência divina juntos, onde a vida de alguém é marcada por receber sabedoria e direção do poder de Deus para ajudar a outra pessoa. Outro ponto é a interdependência nas decisões. Veja bem, essa visão foi dada em Troade para Paulo, mas a decisão de partir foi da equipe, demonstrando um alto nível de comprometimento com a liderança. Mais adiante podemos ver no capítulo 1, ainda no tópico 4, as decisões e práticas que nos levam a uma maturidade na nossa liderança. Vejamos que um grande desafio do mentor é tornar a vida do mentorado relevante, com significado. O mentor deve ajudá-lo neste processo de busca pela excelência e despertá-lo a investir na sua vida em algo que valha a pena. As experiências praticadas por Paulo e Timóteo nesta viagem missionária, elas levaram Timóteo a um amadurecimento e a um crescimento não somente espiritual, mas nas práticas do dia a dia para o seu relacionamento com as pessoas, para ele conduzir a sua vida missionária, já que ele era um novo pastor em treinamento e passaria por diversas experiências que nós vamos apresentar daqui para frente. Uma dessas experiências, retratada no livro de Atos, no capítulo 16, versículo 12 ao 15, fala de Lídia, uma mulher rica e intelectual, vendedora de tecidos valiosos, que depois de receber Jesus, ela e toda a sua família são batizados. Isso ocorre na cidade de Filipos. Naquela época, Paulo e Silas, junto de Timóteo, no sábado eles se afastam da cidade e vão para perto de um rio, onde havia lá algumas mulheres lavando roupas. E lá Paulo começa a falar de Jesus, né? Essa mulher tem a oportunidade de ouvir aquilo que Paulo relatava a elas, aquilo que Paulo ensinava a elas, e ela toma uma decisão, né, de aceitar a Jesus. E convida para que eles vão à sua casa. E lá todos os que estavam foram batizados também. Uma segunda experiência, também no livro de Atos, no capítulo 16, do versículo 16 ao 18, diz que certo dia, quando estavam indo para um lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava. Essa moça estava dominada por um espírito mau que adivinhava o futuro, e os seus donos ganhavam muito dinheiro com as adivinhações que ela fazia. A moça começou a nos seguir gritando assim: esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam como vocês devem ser salvos. Ela fez isso muitos dias. Por fim, Paulo se aborreceu, virou-se para ela e ordenou ao espírito: pelo poder no nome de Jesus Cristo, eu mando que você saia dessa moça. E no mesmo instante o espírito saiu. Quando os donos da moça viram que não iam poder mais ganhar dinheiro com as adivinhações dela, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram até a praça. Diante de algumas pessoas, eles os apresentaram às autoridades romanas. Uma terceira experiência também que eles passam é que essas pessoas os agridem em praça pública e depois de baterem muito neles, as autoridades jogaram
os dois na cadeia, Paulo e Silas, e deram ordem ao carcereiro para guardá-los com toda a segurança. Depois de receber essa ordem, o carcereiro os jogou-os numa cela que ficava no fundo da cadeia e o prendeu os pés deles com 2 blocos de madeira. Mas, mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e outros presos escutavam. De repente, o chão tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia. Naquele instante, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. Aí o carcereiro acordou, e quando viu que os portões da cadeia estavam abertos, pensou que os prisioneiros haviam fugido. Então puxou da espada e ia se matar. Mas Paulo gritou bem alto: "Não faça isso. Todos nós estamos aqui." Aí o carcereiro pediu para que lhe trouxessem uma luz. Entrou depressa na cela e ajoelhou-se. Depois levou os 2 para fora e perguntou: "Senhores, o que devo fazer para ser salvo?" E eles responderam: "Creia no Senhor Jesus, e você será salvo." Com essas 3 experiências evangelísticas distintas, vemos que Timóteo está num processo de treinamento vivencial, aprendendo também que, para impactar positivamente alguém, precisamos acompanhá-lo e envolver-se em sua vida, pois o objetivo do treinamento bíblico é formar e não apenas informar. E Timóteo ainda teve mais uma experiência junto com Paulo em Tessalônica, quando Paulo, durante 3 sábados seguidos, vai à sinagoga e lá ensina, mostra e prova aos que estavam presentes que Jesus era o Cristo e que ele deveria passar por todas essas coisas, que deveria morrer para ressurgir dos mortos. E a proclamação de Cristo lá entre os judeus faz com que muitos judeus se juntem a Paulo e Silas, alguns gregos e muitas outras mulheres. Nesse processo de treinamento, Timóteo ele passa por diversas etapas. E podemos concluir nesse primeiro capítulo da apostila que quais são o perfil de um líder que a igreja precisa, quais as necessidades desse líder em treinamento enquanto caminha com seu mentor e as experiências práticas que ele vive. Tudo isso nós vimos nesse primeiro capítulo e temos com certeza muito mais coisas para ver nos próximos capítulos. Até lá, um grande abraço e que Deus os abençoe.